Comissão de Ética expôs em vídeo um relatório final sobre a apuração do caso Emanuel Sponton. Eu gostaria que você que está na rádio pudesse acompanhar como é que foi, como é que funciona uma outiva ou oitivas. Os fortes indícios de abuso de poder levaram ao afastamento definitivo do vereador da vice-presidência anunciada por ele mesmo ontem à noite. Na oitiva, Sponton se negou a responder perguntas. Mas eu gostaria também, eu acho que enviei para você a fala dele, que o Luiz Antônio disse que colocaria hoje um nariz de palhaço. Eu já disse que vocês deviam colocar junto comigo o nariz de palhaço desde o dia que ele esteve aqui. Eu que tinha tomado aquele remédio e fiquei meio tonto. Quer colocar ele primeiro, Luiz Antônio? A renúncia? A renúncia? A renúncia. Porque eu achei assim uma coisa mas tão abjeta. Tá com você, Luquinha, a denúncia? Não, a denúncia não, a renúncia? A renúncia, sim. O vídeo dele, Coloca a renúncia aí, vai lá, coloca a renúncia. Olá pessoal, todos vocês que nos acompanham. Estou aqui com a minha equipe de advogados. Acabamos de participar de uma reunião. E pelo compromisso que eu tenho com vocês e com a cidade de Araraquara, venho comunicar que estou renunciando à vice-presidência da Câmara. Quero deixar bem claro os motivos dessa decisão. Em primeiro lugar, porque quero me dedicar integralmente no meu trabalho de vereador. E diante de toda essa situação, entendo que o mais correto agora é focar 100% no meu mandato que vocês me confiaram. Quero estar ainda mais presente nas ruas, ouvindo a população, fiscalizando, propondo melhorias e defendendo o que realmente importa, porque é para isso que fui eleito e é nisso que vou concentrar as minhas forças. Em segundo lugar, porque a minha família está sendo profundamente afetada por tudo isso. E há aqueles que condenam antes de ouvir, que distorcem os fatos e transformam suas versões em suas verdades. Infelizmente, essa prática já atingiu muitos outros políticos no passado, e todos sabem como isso termina. A verdade aparece, e muitas das vezes depois que os danos já foram causados. A pressão tem sido pesada, e o que mais sente são pessoas que eu amo. Por isso, também quero estar do lado da minha família nesse momento difícil, para que eu possa cuidar dele e das pessoas que merecem. Tomo essa decisão com seriedade, consciência tranquila e cabeça erguida e continuo no meu mandato, comprometido com Araraquara e confiante de que a verdade vai prevalecer e que tudo vai esclarecer. Olha, Sponton, me desculpe, viu, rapaz, mas você diz que as coisas estão continuando, porque está continuando porque você não quer acabar, porque você não apresenta aquilo que tem que apresentar. Você diz, não, vou apresentar isso na justiça. Por que você não apresenta agora aqui no programa? Apresenta, vamos dizer, para toda a população de uma forma transparente. Eu não consigo entender o porquê tantas manobras para apresentar a verdade. É você que é o culpado de estender a coisa. Se você tem aí a certeza de que você é inocente, apresenta as coisas. Nós estamos apresentando as provas, nós estamos apresentando os depoimentos, estamos apresentando os documentos. Agora, você diz que é inocente, mas estão me pegando no pé. Luiz Antônio, eu sei que você está muito revoltado, porque você ouviu, inclusive, muitas coisas, né? Então tá com você aí, vai lá. Madalena, eu parto do princípio, por que alguém tem que fazer um vídeo anunciando a renúncia do posto de vice-presidente com 3 advogados calados ao fundo? Uma cena esquisita, não? Uma cena muito esquisita. Parece aquele filme, O Grande Chefão. Não é verdade, não? Quer dizer, os advogados não falam nada. Estão fazendo figuração com cara de mal, né? Um deles é forte, inclusive. E começou com 1, pulou para 2, agora já são 3. Ouvinte do céu. Alguém me explica por que essa cena grotesca? Quer dizer, ele não tem autonomia para falar sozinho, por si só, porque obviamente é um vídeo você elabora, né? Você pode estar até lendo uma dália ali na frente, sabe? Por que os 3 advogados estão ao fundo? Você não acha que isso parece uma intenção de intimidação às testemunhas? Mas por vídeo, pode ser então, fica uma coisa meio esquisita, Sponton. E segundo passo, você não está renunciando por vontade própria, você sabe disso. A tua renúncia é necessária para que a mesa diretora possa continuar trabalhando sem suspeição. Porque, inclusive, a comissão de ética começou a apurar a suspeita de rachadinha e chegou a uma suspeita de abuso do poder. Você, na condição de vice-presidente, né, mobilizou
a tua força, falou em nome da presidência e depois desmentiu isso na comissão de ética para afastar uma ex-assessora sua de um cargo terceirizado, interferindo na relação funcionária e empresa, que não compete ao vice-presidente nem a ninguém ali dentro, a não ser que houvesse um elemento que comprometesse a atuação profissional da moça, o que não houve. Inclusive o De Angeli disse que, olha, eu ouvi do funcionário da empresa, né, que ela faltava demais e que por isso ela foi afastada ali da função. Foi desmentido sumariamente. Em 14 meses, os dados mostram que ela apresentou 2 atestados em 14 meses. Isso não é afastar demais. Isso não é se afastar demais. Então, Emanuel Sponton, a tua renúncia da vice-presidência é para que você não responda a uma comissão especial de inquérito por abuso do poder econômico, do poder político. Uma comissão abuso processante, do poder, né? Uma comissão processante, para que não comprometa a mesa diretora e ela possa trabalhar. Então, esse é o motivo da tua renúncia do cargo de vice-presidente, não do seu mandato. A pessoa é honesta, mas é inocente, vamos dizer assim, mas não responde às perguntas. A pessoa é inocente e mesmo assim renuncia ao cargo, como ele mesmo disse, foi democraticamente eleito. A pessoa é inocente, mas o pai e a mãe que foram convocados não vão depor. A pessoa é inocente, mas a hora da principal pergunta, se teve ou não os PIX, ele não responde. Quer dizer, é difícil acreditar na inocência dele. Talvez só o batalhão de advogados aí acreditem, porque tenho certeza que se a gente abrir uma enquete aqui e perguntar para o público, duvido que alguém vai acreditar na inocência dele durante todo esse processo que o Luiz Antônio muito bem narrou. Aliás, quem é inocente não precisa de 3 advogados, talvez não precise nem de um. Tá bom, isso, vai, vamos dar de crédito que ele precise de um para ter uma certa orientação, para não falar alguma coisa. Mas 3, e eu achei muito estranho, inclusive eu cheguei a comentar no nosso grupo, esse enquadramento de ficar todo mundo atrás numa posição assim, de desafiar realmente quem está assistindo o vídeo. Se você vai falar uma coisa e você vai falar a verdade, você faz um enquadramento bem no teu rosto fechado, olhando na câmera, falando, olha como eu estou dizendo a verdade. E não é isso que a gente viu nesse vídeo. Bom, então nós vamos pensar aquele momento da oitivas em que a vereadora Fabi Virgílio sobe à tribuna e começa a questionar o vereador. Esse vídeo chegou em nossas mãos, não sei se com exclusividade ou não, mas enfim, nós temos fontes que a gente vai atrás de noticiar, não tem que ficar sentado com a bunda. De qualquer forma, isso ainda não veio a público, porque só participam das oitivas os membros da comissão, os 5 vereadores, no caso, né, Aloysio Braz, Alcindo Sabino, Fabi Virgílio, Michel Cari e nesse momento o Balda, até a primeira metade era o Coronel Prado. Participam 2 funcionários, né, do Poder Legislativo, cargos técnicos, que ficam, você vai ver eles ao fundo, e a pessoa que está ali depondo, né? Isso é restrito, acesso é restrito. Então são imagens ainda não vistas de um momento, então, né, do depoimento do eu chamo até atenção, você que está nos acompanhando, para que você ouça bem o áudio que a Fabi Virgílio pede para ser ouvido. E depois você ouve, através desse áudio, a resposta do vereador. Quem está na rádio, se quiser também ir lá no YouTube, com imagens, dá pra gente ver a fisionomia, né? Da hora que ele é questionado, o jeito que ele responde, é legal também para trazer aí o pessoal que está na rádio pro YouTube. Vamos lá então, quer dizer, coloca aí então a Fabi Virgílio fazendo a sua participação na oitiva, vai lá. Alô, vereadora Fabi Virgílio com a palavra. Bom, boa tarde. Acho que todos nós esperávamos por esse momento aqui nessa comissão. E, presidente da Comissão de Ética, vereador Aloysio Braz Boi, eu gostaria muito de pedir para que a gente pudesse colocar o áudio da mensagem. A gente poderia, antes de eu iniciar minhas perguntas? Eu acho que, não sei se tem algum problema, os vereadores, a gente já até disponibilizou para o presidente Claudiante. Então, vou pedir a gentileza do William passar o áudio. Pode passar uma vez, aí pode passar a segunda vez para dar mais clareza. Tá bom? Fazendo um favor. Então, vamos passar o áudio.
Oi, Mari, tudo bom? Boa tarde. Deixa eu te perguntar, desculpa te incomodar aí no feriado. O rapaz lá da segurança, ele falou que tem que fazer a troca de um dos segurança, a pedido nosso, né? E da presidência. Acho que você já tá sabendo, né? A gente conversou lá com a Paulinha. Ele falou que é só fazer a troca ou ele tem que pedir algum papel aí para vocês? Ou ele pode fazer a substituição e depois só faz a papelada? Ele só precisa saber disso, que trocou o chefe lá também. O rapaz que ia lá na Câmara representando a operacional, ele não tá indo mais. Aí, quando você tiver um tempinho, você conseguir me dar um retorno, eu agradeço. Obrigado, viu? Eu gostaria de saber, vereador Emanuel... Repassar novamente, até para dar ciência. Tá bom. Tá, viu? Não tem problema. Deixa eu sumir. Você põe aqui? Oi, Mari, tudo bom? Boa tarde. Deixa eu te perguntar, desculpa te incomodar aí no feriado. O rapaz lá da segurança, ele falou que tem que fazer a troca de um dos segurança, a pedido nosso, né? E da presidência. Acho que você já tá sabendo, né? A gente conversou lá com a Paulinha. Ele falou que é só fazer a troca ou ele tem que pedir algum papel aí para vocês? Ou ele pode fazer a substituição e depois só faz a papelada? Ele só precisa saber disso, que trocou o chefe lá também. O rapaz que ia lá na Câmara representando a operacional, ele não tá indo mais. Aí, quando você tiver um tempinho, você conseguir me dar um retorno, eu agradeço. Obrigado, viu? Com a palavra a vereadora novamente, Fábio Virgílio. Bom, eu acho que esse Emanuel é muito explicativo. Eu acho que esse áudio é muito explicativo. Eu gostaria muito de ouvir tua versão, vereador Emanuel. Bom, primeiramente que isso prova um ataque que estava acontecendo dentro da casa. Eu não tinha esse motivo, essa força de fazer nenhuma transferência, até porque eu não tenho dono. Não teve nada assinado por mim, nem por ninguém, essa situação, nenhum tipo de documento. Simplesmente o que eu quis dizer é que tinha acontecido alguma coisa na casa e que teria que ser revisto, apenas isso. Em nenhum momento eu fiz nada contra ela ou até mesmo solicitei algo para que fizesse contra a pessoa. Aprofundando, a nossa opinião é algo opinativo e não algo que teria uma modificação. E, atento ao áudio, não existe nenhuma menção a ninguém, nenhum nome. Então, assim, a gente gostaria que fosse apresentado algum documento que comprovasse que trata-se da mesma pessoa, pelo menos. Adoro advogados. Doutor. Deixa eu fazer uma outra pergunta. No áudio, fica claro que era um pedido nosso e da presidência. Você tinha autorização em falar em nome da presidência? Incluiu a presidência em alguma dessa discussão que você fez? Se o Rafael De Angelis sabia dessa tua vontade, dessa sua manifestação num dia de feriado, onde a gestora, inclusive, aqui da casa estava de folga, e ela jamais poderia receber um áudio como esse, num dia de folga, em feriados, etc. Então, o que te motivou a falar em nome da presidência nesse áudio, vereador? Bom, a presidência não tem nada a ver com essa situação. Em nenhum momento eu falei com a presidência nesse sentido, e muito menos sobre a pessoa no qual a senhora está afirmando. Bom, então você está me falando que o áudio no feriado, onde você mesmo pede desculpa, é uma mentira? A senhora que está falando. Não. Não, eu não estou falando então vamos isso, lá, vereador. que agora eu não entendi mais nada. Vou respeito. refazer. Talvez eu não tenha feito minha pergunta de maneira objetiva. Vou refazer a questão. Nesse áudio que o senhor encaminha para a Mari, que é servidora de carreira nessa casa, numa segunda-feira, feriado, para um ponto facultativo aqui, né, porque a gente fecha, onde ela não estaria trabalhando, aonde você pede, inclusive chama para si a responsabilidade do que deve ser feito para acelerar os trâmites burocráticos, porque é isso que está no áudio. Se quiser, eu posso voltar ao áudio, inclusive. Falando em nome da presidência, para acelerar o processo burocrático de transferência de uma trabalhadora dessa casa da operacional chamada Eliane, que por coincidência foi a tua assessora.
né, numa segunda-feira de carnaval, onde ninguém nessa casa estava trabalhando. Você pode me falar se esse áudio é teu ou não? Primeiro, porque agora eu fiquei na dúvida. Então, vereadora, primeiro que eu não cito nome e falo de ninguém dentro do áudio, né? O áudio está sendo apresentado aqui sem eu falar nome de ninguém. Segunda, em nenhum momento eu quis dizer presidência. Talvez quando eu pudesse estar nervoso, talvez me referir a essa palavra como uma situação, mas em nenhum momento a presidência tem a ver com essa situação. Em nenhum momento eu cito falas ou nomes dentro desse áudio. Bom. E só para esclarecer que tratava-se de uma transferência e não uma demissão. Então vamos lá para uma questão muito que eu acho que todo mundo tem essa pergunta. Por que a Eliane estava tão brava com o senhor, Emanuel? Não sei informar. Por que ela brigou nesse dia? Como foi a briga? Ela chegou para você chegou aqui na Câmara. Eu já estava na Câmara desde muito cedo. Desde muito cedo. Aí ela chegou para o plantão dela. Cumprimentei e fiquei dentro do meu gabinete fazendo o meu trabalho. E aí ela foi no seu gabinete brigar com o senhor? Conta para a gente como foi essa manhã. Aí eu não sei esclarecer tudo, vereador, não vou saber recordar. Mas você não lembra nem da briga que ela teve com o senhor? Se ela foi até o teu gabinete, ou se o senhor foi até o estacionamento junto com uma pessoa que é responsável pela operacional, só para a gente entender a dinâmica dessa segunda-feira de manhã, no ponto facultativo, é muito importante para a gente aqui, Comissão de Ética, também tentar compreender todo o cenário do qual nós estamos colocados, né, vereador? E isso é muito sensível, porque se a gente conseguir comprovar a fala do Fernando, que é da operacional, aonde ele claramente aqui para a gente nessa comissão diz que a teu pedido solicita a cabeça de Eliane dessa casa. Então, assim, nós temos uma fala de uma das testemunhas que fez questão de vir aqui e falar, Emanuel Sponton, ao lado do Rafael De Angeli, que silenciou, em reunião na presidência, solicitou a saída e a transferência da Eliane dessa casa. Então, para a gente entender de onde vem essa raiva toda que o senhor fala e que a gente está dando a entender que também houve um fato persecutório. Porque se houve um fato persecutório, nós estamos falando de abuso de autoridade, que é outro tipo de crime que poderia ser estabelecido aqui nessa casa e analisado por essa comissão de ética. Novamente, com todo respeito aos vereadores aqui presentes, à comissão, tá? Esse fato ele vem de frente com todo o causador. Então, isso daí será explicado no Ministério Público, tá? Da mesma forma que existe o áudio, nós também temos documentos, nós vamos apresentar ao Ministério Público e lá tudo será esclarecido. Nesse momento, nós vamos declinar nessa resposta. Tá bom. Bom, então, vamos lá, já sei qual vai ser a resposta, mas eu vou fazer questão de perguntar, porque eu sou taurina e adoro perguntar algumas questões. Então, vamos lá. Já que não vai falar por que ela ficou brava, que eu estou bastante curiosa com esse fato, eu gostaria de perguntar para o senhor... Você exigiu que a sua assessora Eliane transferisse para você 50% dos valores recebidos por ela enquanto assessora? Declinamos a pergunta. Você fez isso, exigiu que os assessores também repassassem uma parcela do seu salário para o vereador? Declinamos a pergunta. Você conversou com o Rafael De Angeli para pedir a transferência da Eliane dessa casa? Não. Houve Pix para sua mãe? Declinamos a pergunta. Houve Pix para o seu pai, que está presidente da associação do bairro do qual o senhor é cria? Declinamos a pergunta. Bom, nesse primeiro momento eu não tenho mais perguntas, por enquanto. Obrigado, vereadora. Vereador Baldassari. Bom, Tá antes da Fabi, o Alcindo tinha feito algumas perguntas, o Michel Cari havia feito uma única questão e não respondeu mais. Depois o Baldassari faz duas questões, a Fabi e acho que o Alcindo novamente voltam ao final. Ao todo, a oitiva do Sponton teve 37 minutos. Então, agora eu pergunto, né? Aí quando pergunta para ele, então ele fala, estava acontecendo alguma coisa nessa casa, e ele não explica que coisa estava acontecendo, né? Então, é uma situação realmente muito, muito delicada. Aí, a presidente foi citada assim, ele disse, a presidência e nós estamos pedindo a transferência dela. Depois, o senhor exigia a divisão do seu salário? Não quero responder. Houve Pix para sua mãe? Não quero responder. Quer dizer,
É só falar, não tem Pix, pode abrir minha conta, pode abrir a conta da minha mãe que não tem Pix, né? Então, quer dizer, agora tem provas do Pix. Ou então teve Pix, mas não é pelo motivo alegado, são outras razões, explica quais são as razões. Agora, a denúncia é sobre Pix. Mas não pode ter Pix. E é perguntado, teve Pix? Declínio da resposta. Então, você não está respondendo o essencial. A única coisa que ele respondeu foi para dizer que ele não falou em nome da presidência, para não comprometer o Rafael De Angeli, porque no áudio ele comprometeu. O áudio ele disse, olha, tá acertado aqui comigo e com a presidência. Ele disse isso. Depois ele disse, não, eu me expressei mal, estava nervoso, não falei em nome da presidência. A única coisa que ele respondeu. O resto, declinou. E um ato falho do advogado, né? Quando ele fala, não houve demissão, houve transferência. Mas antes o Sponton tinha falado que não tem nada a ver com isso. E o próprio advogado diz, mas não foi dito o nome dela, então nem sabemos quem é a servidora. Aí do nada ele fala, não, mas não foi demissão, foi transferência. Ele difícil, não sabe quem está pedindo transferência. É uma coisa de louco, É muita cara de pau, vamos falar a verdade. Olha, que coisa, hein? É isso aí. Bom, então a gente agora espera, porque o relatório é esse, né? O relatório vai pedir... Não, essa é a oitiva. O relatório é o que a comissão conclui a partir de todas as oitivas, com as testemunhas e com o acusado. Então agora o relatório vai se basear nessas oitivas e já está pronto o relatório? Ainda não? Vai ser publicado hoje, possivelmente, né? O prazo final da comissão de ética. Muito provavelmente o relatório trará o pedido para o afastamento do Emanuel Sponton da vice-presidência, porque abriu aí o flanco do abuso de poder, mas o Emanuel já se antecipou ao movimento e renunciou ao posto de vice-presidente. Então o relatório perde o objeto, né, digamos assim. Agora, porque, inclusive, esse relatório, Madalena, abriria a possibilidade de uma nova apuração da comissão de ética, porque o objeto dessa é a rachadinha, né, mas ela descobriu o abuso de poder, então tem que abrir com um novo objeto. Então abriria uma nova apuração, seja pela comissão de ética, né, ou seja de outra forma, né? Mas aí, como ele renunciou ao posto de vice-presidente, perde o objeto. Muita gente perguntando, bom, confirmou-se a rachadinha, o Ministério Público apurou, confirmou a rachadinha. O que acontece? Qual é o ponto final em tudo isso? Qual que é? Alguém poderia me afirmar? Bom, agora, Madalena, do ponto de vista da comissão, está concluído o trabalho. É o que eu disse. A comissão, o máximo que ela chegaria era pedir o afastamento da vice-presidência, porque a rachadinha teria sido no mandato anterior. Não se comprovou materialmente que ela, se existiu, se estendeu para esse mandato. Mas nesse mandato, a comissão levantou informações sobre abuso do poder. Na condição de vice-presidente, ele articulou da dentro a partir dos seus interesses pessoais, o que não pode ser feito. Então ela pede o afastamento da vice-presidência. Ele se antecipa, né, e renuncia. A comissão conclui seu trabalho. A comissão não tem mais o que fazer nesse sentido. Inclusive, na semana que vem será oficiado esse afastamento para que na outra sessão, ou seja, daqui 2 semanas, haja uma nova eleição para a vice-presidência. Haverá uma nova eleição para esse posto. O Ministério Público ouviu as testemunhas. Está comprovado então a rachadinha? O Ministério Público vai dizer. Agora, a gente não pode antecipar o que o Ministério Público vai dizer. Já ouviu o Sponton ou não? O Ministério Público? Não tenho essa informação, Madá. Que eu tenho, acho que ainda não ouviu, não. Estão ouvindo as testemunhas. E um caso também, a Câmara pediu para o Ministério Público para compartilhar as provas e ainda não foi atendida. Se for atendida, pode sim reabrir a investigação no Conselho da Câmara, pelo menos está no relatório final. E aí pode ser novos desdobramentos dentro do Legislativo.